Muito bem, pessoal, estamos de volta. Eu, ABC e o Luiz, criador do método de interpretação seletiva, e estamos aqui analisando agora o livro de Judas. Estamos na parte final, na conclusão. É agora que eu mostro para vocês uma das praticidades desse método. Ele não necessita de aplicação, porque você veio aplicando até aqui. A conclusão, você vai apenas expor as ideias que você encontrou no texto. Na conclusão também é que você encontra o tema. A maioria das pessoas tem um tema, vai para o texto dizer o que elas já querem dizer sobre o texto. Nesse método, você faz tudo e aí você descobre o tema. Então vamos lá, como é que a gente faz a conclusão? Eu já deixei aqui pré-pronto, vou abrir aqui para vocês, já está mais ou menos pronto. Está aqui a conclusão. Com este personagem, aprendemos as seguintes lições. Eu vou colocar aqui o personagem. Qual é o personagem? Alguns indivíduos. Com esse personagem, alguns indivíduos, aprendemos as seguintes lições. Agora eu vou pegar todas as lições que eu tenho, certo? Eu vou até fechar isso aqui. Vou abrir aqui a caixa de transferência e vou começar a capturar as lições. Capturei a primeira lição, capturei a segunda lição, capturei a terceira lição e já descobri um errinho aqui, né? Aqui é versos 8 e 9. Aqui então também a mesma coisa. Versos 8 e 9. Então eu vou apagar o que eu já capturei aqui e vou capturar de novo. Terceira lição. Quarta lição. Quinta lição. Sexta. Sétima. Oitava. Opa, oitava. E aqui então é a nona. Nona, é isso mesmo? Sétima. Sexta. Quinta, é isso mesmo. Sétima. Oitava. Nona. Então eu vou capturar a nona lição e a 10ª lição. Aqui é a 10ª lição. Vamos capturar. Beleza. Esses errinhos que a gente teve, todos os erros que a gente vai cometendo durante o processo e vai corrigindo, é válido nessa metodologia. Você vai fazendo, vai lendo, vai revendo e vai aprimorando. Essa metodologia tem como objetivo fazer com que a gente vá aprimorando cada vez mais. Beleza, está aqui no meu lado esquerdo as cópias, as lições que eu copiei. Então eu venho aqui agora para a conclusão e vou colar tudo aqui no local de conclusão. Colei tudo, vou vir aqui, vou transformar num texto normal e agora a gente tem um segredinho aqui. Às vezes eu tenho 10 lições, né? Mas é possível que daqui a pouco, quando eu vou fazer o resumo dessas lições, eu aumente o número dessas lições para facilitar a exposição, ok? Eu posso aumentar ou eu posso diminuir para facilitar a exposição. Eu diminuo quando eu tenho duas lições muito iguais, então eu pego os textos e junto faço uma lição só. Eu aumento quando no mesmo verso eu tenho mais de uma informação diferente. São duas informações diferentes. Então, eu divido em duas lições para que eu fale menos em cada uma delas. E eu vou falar mais lições, mas vou gastar bem menos tempo em cada uma delas. Ok? Então tá. Copiei todas elas para cá. E agora eu faço o tema. Agora eu descubro o tema. Mas como é que eu vou descobrir esse tema? O que eu faço
para poder descobrir o tema. Eu começo a olhar para as lições. Olha, primeira lição, eu e você aprendemos que existem homens, não é existem, existe homens, deixa eu ver, existe homens, eu já posso ir lá na lição número 1 e corrigir. Existe homens. Beleza, posso voltar. Então tá. Eu e você aprendemos que existe homens, tá? Deixa eu diminuir aqui. Aliás, eu vou tirar isso aqui. Tá. Aí fica melhor para a gente trabalhar. Então tá. Existe homens se introduzindo na igreja com dissimulação. Eu nem alterei o dissimulação, tá? Aí eu vou destacar. Eles foram pronunciados para esta condenação. Essa informação eu vou deixar junto com essa. Eles são homens ímpios. Vou deixar junto. Então aqui eu terei uma lição. Isso aqui eu vou usar na exposição. Quando eu estiver expondo o texto, eu vou dizer: irmãos, existem homens se introduzindo na igreja com dissimulação. Deixa eu dar uma olhada nessa palavra. A gente já olhou, né? Mas vou olhar de novo. Sorrateiro, secreto. A ideia da palavra original aqui, o pareidino, a ideia da palavra original é aquele que parece, mas não é. Aquele que está lá dentro, mas as suas ações não condizem com aquilo que aquele grupo deveria viver. Aquele que está lá dentro, mas ele está disfarçado. Aquele que está lá dentro, mas no fundo ele não concorda com aquilo. Ele até se adapta para viver, mas ele não concorda. Esse é o pareidino. Então, esse é o dissimulado. Então, esse dissimulado, eles estão penetrando nas igrejas. Certo? Eles foram pronunciados para uma condenação. Né? Na eternidade, Deus já vislumbrou esses homens e já os pronunciou para a condenação. Eles são ímpios, tá? Eles são ímpios. Deixa eu dar uma olhadinha nessa palavra aqui, para a gente... Tá aqui. Azebes, destituído de temor, reverente a Deus, que condena a Deus, ímpio. Então, eles são irreverentes, eles não têm respeito por Deus, na verdade. Quando eles não respeitam a sua igreja, eles não respeitam o próprio Deus. Então, eles são ímpios. Isso é o ímpio. Eles transformam em libertinagem. Aqui eu já acho que eu posso dividir isso aqui depois em outra lição, porque eles são homens ímpios que transformam em libertinagem. Então tá, existem homens se introduzindo na igreja. Eles foram pronunciados para isso. Beleza. Aqui eu acho que eu vou pegar aqui, eu faria outra lição. Eles são ímpios. O que o ímpio faz? Ele transforma em libertinagem a graça de Deus e negam o soberano Senhor Jesus Cristo. Então, é possível que eu tenha duas informações. Tem gente que vai dizer: pastor, na verdade tem várias. Eles estão se introduzindo, eles foram pronunciados, eles são ímpios, eles transformam em libertinagem, eles negam o soberano Senhor. Você pode dividir em várias lições, mas daria muito. Então, o que eu estou pensando aqui? Que o texto está dizendo que existem homens se introduzindo na igreja e que esses homens foram pronunciados para essa condenação. Ponto. Eles são ímpios. E como ímpios, a sua ação é transformar em libertinagem a graça e negar a soberania e o senhorio de Cristo. Percebe? Duas situações dirigindo outras. Então a gente teria duas lições, usaria isso na exposição. Ou eu digo apenas o seguinte: existem homens se introduzindo na igreja e eles são dissimulados, eles são sorrateiros, eles são infiltrados, eles são mascarados. Aí
Pastor, mas quais as características desses homens? Eles foram, primeiro, eles não estão lá. Primeiro, eles foram pronunciados para isso. Existe uma sentença no céu de que esses homens fariam isso e de que eles seriam condenados por isso. Segundo, eles são ímpios, certo? Eles não têm temor verdadeiro por Deus. Eles não respeitam a Deus quando não respeitam a sua igreja. Eles são esnobes em relação àquilo que Deus espera do homem. Segundo, eles não aceitam a soberania e o senhorio de Cristo sobre suas vidas. É por isso que eles vivem de acordo com o que eles acreditam que devam viver. Ok? Maravilha. Então, existem homens se introduzindo na igreja com dissimulação, primeira coisa. Segundo, estes homens se entregam à prostituição. Segunda coisa, seguindo outra carne. Eles são exemplos de quem experimentará o fogo. Então, o que eu sei, que eu tenho aqui é só isso. Eles são prostitutos. E a prostituição aqui não tem a ver com o sexo necessariamente. Tem a ver com a idolatria, tem a ver com o desrespeito com o Deus verdadeiro. Seguindo outra carne, eles estão seguindo outras visões. Terceiro, existe homens na igreja que são sonhadores alucinados. Eu vou colocar aqui que são loucos. Loucos. Aí depois eu vou definir loucos como alguém que sonha o impossível no que diz respeito à espiritualidade, que vislumbram loucuras. Alucinados é o drogado, é o que não sabe o que está fazendo, é o que não tem referência, ele não seguia pela palavra, né? Então eu vou deixar aqui no 3, loucos. Acho que eu já vou lá corrigir, porque é muito ruim você deixar o negócio para depois e esquecer. Então, existe homens na igreja que são, eu já vou trocar aqui também, loucos. Loucos define as duas palavras. Maravilha, vamos voltar lá para o terceiro. Indivíduos que enganam, eu vou fechar aqui para ficar certo, né? Existem homens que são loucos. O que esses homens fazem? Eles contaminam a sua carne e a dos outros. Eles rejeitam o governo, difamam. Aqui vai definir qual é a loucura desses homens do restante. Eles fazem o que nem o arcanjo Miguel fez quando contendeu. E aqui vai dar um exemplo prático da loucura deles, da alucinação deles, que não respeitar as autoridades superiores, não respeitar o mundo espiritual. E o texto usa um exemplo do demônio. Não usou nem o exemplo de Deus. A prostituição deles mostra a afronta que eles têm para com Deus. Mas o fato de usar um exemplo em relação ao diabo mostra o quanto é perigoso, o quanto nós devemos estar atentos à nossa vida espiritual. Então, olha só, existem homens se introduzindo com dissimulação, existem homens se entregando à prostituição, ou estes homens se entregam à prostituição, que é a idolatria. Estes homens são loucos. O que mais? Estes elementos, em relação ao que não entendem, difamam. E, quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como ignorantes que são, até nessas coisas se corrompem. Esses elementos, em relação ao que não entendem, difamam. Estes elementos, eu posso melhorar. Estes elementos difamam do que não entendem, difamam do que não entendem e até do que compreendem por instinto natural, como a ignorantes
como a ignorantes, difamam o que não entendem, do que não entendem, e até do que compreendem por instinto natural, como a ignorantes, até nessas coisas corrompem. A gente pode melhorar isso mais depois. Por hora vai ficar assim mesmo. Eu vou lá no 4 e vou corrigir. Lembrando que não é bom que a gente não corrija porque você esquece. Então, já tem condições de corrigir? 4. Vou corrigir. Corrigir, volto lá para fazer o que eu estava fazendo. Então, aqui, ó, estes homens difamam do que não entendem. Eu vou deixar só esse pedaço aqui grifado, e até do que compreendem, e até do que compreendem. Poderia deixar, vou deixar assim. Então, vamos lá, a gente já viu, ó, eles são dissimulados, são prostitutos, são loucos, difamadores, que mais? Sofrerão da parte de Deus as consequências. Beleza, vou fechar aqui para facilitar a visualização. Pois eles trilham o caminho do maligno. Aí aqui tudo é exemplo, ó, tudo é exemplo do que vai acontecer com esses homens aqui. O importante mesmo é isso aqui, para a gente entender o título, né? Estes homens são rochas no fundo da água, amam os banquetes, são rochas no fundo da água. O que é uma rocha no fundo da água? Aquele que ama os banquetes e as festas da Irmandade e participam sem vergonha delas. Quer dizer, eles não são nada. O texto vai mostrando que eles não são, eles são dissimulados. Então, eles estão infiltrados, eles são penetras. Eles não foram convidados, mas estão lá. Só que eles não têm vergonha disso. Eles estão lá, participam, parece que são, mas não são. Certo? Então, o que mais? Eles são pastores de si mesmos. O que é uma rocha no fundo da água? É um cara que não tem vergonha, é um cara que apacenta a si mesmo, é um cara que é como uma nuvem sem água impelida pelo vento. É um cara que não tem utilidade, não tem utilidade. Árvores em plena estação dos frutos, mas destes desprovidas, completamente seca. Não tem utilidade. Uma nuvem sem água que não produz chuva numa terra seca é o quê? Uma nuvem que não tem utilidade para eles. Uma planta que deveria estar cheia de fruto na época dos frutos que não tem. É o quê? Uma planta inútil. A ideia de rochas submersas, rochas no fundo do mar, o que ela serve para nós? Ela não serve para nada, exceto como estorvo, porque um navio passando, uma rocha que está no fundo, mas que passa, que chega próximo da superfície, é uma rocha que vai causar acidentes. Beleza, então eles são rochas no fundo da água. O que mais? Eles já foram visualizados pelo profeta, que nos diz sobre isso. Eles já foram visualizados pelo profeta. Aí, eles já foram visualizados. A Bíblia fala disso, há profecia sobre isso. E o que o profeta... Aí temos exemplo. O que o profeta diz? O profeta diz que o Senhor vai vir com seus santos exércitos, vai exercer juízo sobre eles, vai jogar na cara deles, vai esclarecer os seus erros e desnudar o seu caráter ímpio acerca de todas as ações ímpias e das ímpias palavras que eles praticaram contra o próprio Deus. Então, o cara está na igreja, ele não está atacando Deus diretamente, ele está atacando a igreja de Deus e Deus considera que ele está atacando a Deus. Então, estes homens são murmuradores, descontentes e andam segundo as suas paixões. Eles são murmuradores, reclamadores. Eles foram anunciados como para o último tempo.
como os escarnecedores que andariam. Eles são os escarnecedores do fim. E a 10ª, eles promovem divisões. Pronto, uma divisão fantástica, uma visão fantástica dos homens que perturbam a igreja de Cristo nos dias de hoje. Então, o que nós vamos colocar aqui? Qual vai ser o nosso tema? Pode ser esse, uma visão dos homens que perturbam a igreja de Cristo. Então, esse texto foi escrito para nos dar essa visão de quem são esses homens, como eles vão agir, certo? Então, agora, a gente pode vir aqui no resumo das lições, e aí é que nós vamos ajustar agora nós vamos ajustar as lições. Por quê? Porque as lições estão grandes, certo? As lições estão grandes. Mas, como eu já fiz aqui, ó, na verdade, eu vou pegar isso aqui. Eu vou pegar esse daqui, porque já está mais ou menos pronto. Copiar ele. Vou trazer aqui para o resumo das lições. Vou jogar ele aqui. Vou voltar lá em cima. E agora eu vou começar a ajustar ao tema, tá bom? Vamos ajustar ao tema. Deixa eu deixar o tema visível. Vou fechar aqui. Uma visão dos homens que perturbam a igreja de Cristo. Eles, eles se introduzem na igreja. Se aqui a gente for fazer duas coisas, eu vou deixar uma só mesmo, tá, pessoal? Ó, eu vou apagar todo esse restante. Isso aqui eu vou usar na exposição, tá? A lição vai ser só essa. Ó, uma visão dos homens que perturbam a igreja de Cristo. Em primeiro lugar, eles se introduzem na igreja com dissimulação. E aí eu vou falar sobre isso e vou usar o resto da lição para explicar isso. Certo? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Vou trazer o eles para cá. Eu vou até copiar isso. Eles se entregam à prostituição. A prostituição seguindo outra carne. Isso aqui eu vou usar só na exposição. Beleza. Isso aqui é o resumo da lição, tá? Eles são loucos
Aqui, ó, daqui até aqui eu vou apagar e vou usar como exposição na hora que eu estiver falando. Então, eles são loucos. Que contaminam, a si, que se contaminam, eles são loucos que se contaminam e contaminam os outros. Beleza. Aí o que é essa contaminação? A gente vai explicar quando estiver fazendo. Aqui é a terceira, então, né? Só vou trocar. Terceira. Aqui é o quarto. Eles difamam ou são difamadores. Eles difamam do que não entendem e até do que compreendem. Eu deixo só isso, o resto eu uso na explicação. Vamos para o quinto. Eles sofrerão da parte de Deus as consequências. Aí o resto eu vou usar. Por que eles vão sofrer? Ah, irmãos, eles trilham o caminho do maligno, o caminho do Caim. Eles vivem da ganância de Balaão, só tem o interesse deles é as coisas materiais. E o usurpar da liderança que Deus coloca na igreja. Os caras minam a liderança de qualquer pastor. Tá aqui. Eu posso deixar sempre em maiúsculo, em negrito, só a primeira parte. Eles se entregam à prostituição. Aqui tem que deixar tudo assim, ó. Eles se introduzem na igreja. Com dissimulação. Aqui praticamente tem que deixar tudo também, vou deixar assim. Eles se introduzem na igreja. Beleza. O próximo, sexto, né? Eles são como rochas no fundo da água. O resto você usa na exposição, tá? Eles são como rochas. Deixei esse aqui maiúsculo. Esse aqui você pode até tirar o. Pronto. Sétimo. Sétimo. Eles já foram visualizados pelo profeta. A gente pode até trocar. Eles já foram profetizados. Profetizados. Agora eu não preciso mais do Enoque, né? Porque há várias profecias na Bíblia sobre eles. Eles foram profetizados. E aí eu uso isso aqui na exposição. Oitavo. Eles são murmuradores. E aí a gente vai ter esse material para mostrar a murmuração, o que é. O nono. Eles foram anunciados como para o último tempo. Eles foram anunciados para o último tempo como escarnecedores. Pronto. O resto eu uso como exposição. E o décimo, eles promovem divisões sensuais cujo espírito está longe delas. Vou pegar isso aqui tudo e vou tirar esse itálico agora. Pronto. Então, ó,
Eles se introduziram na igreja, eles se introduzem na igreja, eles se introduzem, eles se introduzem na igreja com dissimulação. Eles se introduzem na igreja, mas não são da igreja. Poderia colocar, eles se introduzem na igreja, mas não pertencem a ela. Mas não pertencem a ela. São dissimulados. Dissimulados. São dissimulados. Eles se entregam à prostituição. Seguindo eles se prostituem. Eles se prostituem. Se prostituem seguindo outros, posso colocar outros ensinos, seguindo outra carne. Vou deixar assim mesmo, a gente explica isso. Eles são loucos, que se contaminam e contaminam. Vou apagar isso porque não vai precisar. Eles difamam o que não entendem, e até o que compreendem. Maravilha, eles sofrerão as consequências. Eles são como rochas no fundo da água. Eles já foram profetizados. Eles são murmuradores. Eles foram anunciados para o último tempo. Eles são frutos dos últimos tempos. Só os escarnecedores. Eles são frutos dos últimos tempos. Eles promovem divisões. Pronto. Terminamos. Agora o que a gente tem que fazer é seguir para o personagem 2. Não decidi ainda se eu vou fazer o personagem 2 ou se eu vou fazer apenas aqui para mim e vou doar o e-book para vocês. Mas fiquem de olho nas próximas aulas em que a gente vai falar sobre o e-book, quem sabe até o e-book completo do livro de Judas, né? Com todos os sermões, com todos os estudos possíveis de ser dado dentro desse livro. Ok? Vamos concluir por hoje. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tenha entendido o processo. Aliás, quanto mais aulas você assistir, melhor você vai ficar no processo, mais você vai compreender o processo. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Voltamos na cena 3 do livro de Judas.